Capítulo 1. A cabana na floresta. Miguel era um homem corajoso e destemido, conhecido em sua aldeia por sua habilidade na caça e por enfrentar qualquer perigo sem hesitação. Ele vivia da caça, sustentando-se com a carne dos animais e vendendo peles na aldeia. Seu maior desejo era encontrar um lugar tranquilo e isolado onde pudesse passar a temporada de caça sem ser incomodado. Foi então que ouviu falar de uma cabana abandonada no coração de uma floresta densa, longe de qualquer civilização. A cabana estava à venda por um preço irrisório, o que levantou suspeitas entre os aldeões. Diziam que a cabana pertencia a um bruxo poderoso que desaparecera misteriosamente muitos anos antes, sem deixar rastro. Mas Miguel, sendo um homem que não acreditava em superstições ou lendas, não deu ouvidos aos boatos. Comprou a cabana sem pensar duas vezes, ansioso por finalmente ter um refúgio só seu. Quando chegou à cabana, Miguel encontrou-a coberta de poeira e teias de aranha, como se ninguém a tivesse habitado por décadas. As tábuas do piso rangiam sob seus pés, e o ar era pesado com um cheiro de mofo. Ele acendeu uma fogueira na lareira, disposto a limpar o lugar e torná-lo habitável novamente. A noite estava se aproximando rapidamente, e ele queria estar pronto para começar sua temporada de caça ao amanhecer. Miguel não sabia, mas aquela cabana guardava segredos sombrios, e sua coragem logo seria posta à prova de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Capítulo 2. Noite de lua cheia. Na primeira noite, Miguel sentiu um desconforto estranho. A lua cheia brilhava intensamente no céu, iluminando a floresta com uma luz prateada que parecia tornar as sombras mais profundas e sinistras. Enquanto se deitava em sua cama improvisada, Miguel ouviu o uivo de lobos ao longe, algo que ele estava acostumado, mas naquela noite os uivos pareciam diferentes, mais próximos e humanos. Virando-se na cama, ele tentou afastar esses pensamentos perturbadores. Afinal, estava em uma floresta selvagem, onde os sons da natureza poderiam pregar peças na mente. Mas de repente, um uivo estridente e prolongado ecoou pela floresta, fazendo com que o sangue de Miguel gelasse. Ele se levantou rapidamente, pegou seu rifle e saiu da cabana, determinado a investigar. Lá fora, a noite estava fria e silenciosa, exceto pelos uivos distantes que pareciam responder uns aos outros. Miguel seguiu o som até um rio próximo, cujas águas cintilavam à luz da lua cheia. Enquanto examinava a área, ele percebeu algo estranho na margem oposta. Uma figura alta e robusta, meio homem, meio lobo, o observava com olhos vermelhos brilhantes. O lobisomem soltou um grunhido feroz, e Miguel sentiu uma onda de medo percorrer seu corpo. Ele nunca havia acreditado em tais criaturas, mas agora, diante do impossível, sua coragem era desafiada. Sem pensar duas vezes, ele ergueu seu rifle e disparou, mas a criatura desapareceu na floresta antes que o tiro ecoasse. Respirando com dificuldade, Miguel voltou para a cabana, sentindo-se estranhamente inquieto. Algo estava terrivelmente errado naquele lugar, e ele mal podia esperar pelo amanhecer. Capítulo 3. Livros estranhos e o porão. No dia seguinte, Miguel decidiu investigar mais a fundo a cabana. Enquanto limpava o local, encontrou uma estante velha e empoeirada, cheia de livros estranhos. A maioria estava escrita em línguas que ele não conseguia entender, com símbolos e ilustrações que o deixavam desconfortável. Um dos livros, no entanto, estava escrito em sua língua nativa e tinha um título que chamou sua atenção: Os Segredos da Transmutação e da Magia Negra. Miguel folheou o livro com cautela, sentindo-se atraído e repelido ao mesmo tempo pelas palavras e imagens que continha. Havia menções a rituais, invocações e criaturas das trevas, incluindo lobisomens e bruxas. Uma página descrevia uma maldição lançada por um bruxo poderoso que vivia isolado em uma cabana na floresta, amaldiçoando qualquer um que tentasse se apropriar de seus conhecimentos ou de sua morada. Enquanto lia, Miguel ouviu um barulho vindo do chão, como se algo estivesse se movendo sob as tábuas de madeira. Levantou-se rapidamente e começou a investigar, até que encontrou uma pequena porta oculta no chão da cabana. Com um pouco de esforço, ele conseguiu abrir a porta, revelando uma escada que descia para um porão escuro. Segurando uma lamparina em uma mão e o rifle na outra, Miguel desceu lentamente as escadas, sentindo o ar frio e úmido do porão. Lá embaixo, encontrou um altar com velas derretidas, ossos espalhados e mais livros, todos cobertos de poeira. No centro do altar havia um grande grimório, suas páginas abertas em um feitiço incompleto. Ao lado, uma pequena estátua de uma figura encapuzada, com olhos que pareciam seguir cada movimento de Miguel.
De repente, uma rajada de vento apagou a lamparina, mergulhando o porão na escuridão total. Miguel sentiu uma presença ao seu redor, como se estivesse sendo observado por dezenas de olhos invisíveis. Em pânico, ele subiu correndo as escadas e trancou a porta do porão atrás de si. Algo naquela cabana estava vivo, e não era de natureza humana. Capítulo 4. A aparição do bruxo e da bruxa. Naquela noite, Miguel foi acordado por um som suave, quase um sussurro, que parecia vir de todas as direções. Ele se levantou de um salto, ainda segurando o rifle, e viu que as velas que havia acendido na cabana estavam apagadas, embora o vento lá fora estivesse calmo. No canto mais escuro da cabana, Miguel viu duas figuras emergirem das sombras. Uma delas era um homem alto, com um manto negro que flutuava ao redor de seu corpo, como se tivesse vida própria. Seu rosto estava encoberto por um capuz, mas seus olhos brilhavam com uma luz azul fantasmagórica. A outra figura era uma mulher, igualmente encapuzada, mas com uma aura de malícia que fazia o ar parecer pesado e opressor. Ela segurava uma vara de condão que irradiava uma luz púrpura e pulsante. "Você invadiu minha casa", disse o homem, sua voz ecoando como se viesse de dentro da própria mente de Miguel. "E agora está preso sob minha maldição." Miguel, aterrorizado, mas ainda determinado, tentou erguer seu rifle, mas a mulher riu e com um movimento da mão o desarmou. "Você não tem poder aqui, mortal", ela disse, sua voz doce e venenosa ao mesmo tempo. As duas figuras começaram a se aproximar e Miguel sentiu uma dor crescente em sua cabeça, como se algo estivesse tentando penetrar em seus pensamentos. Ele caiu de joelhos, lutando para manter a consciência. Em sua mente, imagens horríveis de tortura e morte começaram a surgir, e ele sentiu que estava sendo puxado para dentro de um abismo sem fundo. Mas de repente, a dor parou, e ele percebeu que estava sozinho na cabana novamente. As figuras desapareceram, mas Miguel sabia que aquilo não era um sonho. Ele sentiu o peso da maldição sobre si, como se estivesse marcado para morrer. Capítulo 5. A fuga. Miguel sabia que não podia permanecer naquela cabana por mais tempo. Ele rapidamente começou a reunir suas coisas, determinado a deixar a floresta antes que a escuridão caísse novamente. Mas ao sair da cabana, ele encontrou o lobisomem à sua espera, os olhos vermelhos fixos nele. Sem ter para onde correr, Miguel foi forçado a enfrentar a fera. Ele tentou lutar, mas o lobisomem era mais forte e rápido do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado. Apenas por sorte, ou talvez pela proteção de alguma força desconhecida, Miguel conseguiu escapar por um triz, correndo desesperadamente pela floresta, enquanto o lobisomem o perseguia implacavelmente. O rio que ele havia visitado antes surgiu à sua frente, e sem pensar, Miguel se jogou nas águas geladas, deixando a correnteza levá-lo para longe. Ele nadou até não aguentar mais, e finalmente se arrastou para a margem oposta, exausto, mas vivo. Miguel sabia que não podia voltar para a cabana. Ele precisava alertar os outros sobre o perigo que aquele lugar representava. Com o pouco de força que lhe restava, ele caminhou até a aldeia, onde foi encontrado e levado de volta para a segurança. De volta à sua aldeia, Miguel tentou avisar os outros sobre a cabana e os horrores que presenciou. Mas poucos acreditaram em sua história. A maioria achou que ele estava delirando ou que tinha sido vítima de algum tipo de febre da floresta. Porém, alguns poucos, que conheciam as antigas lendas sobre o bruxo e a cabana, acreditaram em suas palavras e juraram nunca se aproximar daquele lugar. Miguel, marcado para sempre pelos eventos que viveu, nunca mais voltou àquela floresta. Ele sabia que havia forças que nem mesmo a maior coragem poderia enfrentar, e jurou viver o resto de seus dias longe de qualquer vestígio de magia ou maldição. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.